Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Segunda-feira, dia 19 de janeiro, acolhemos com alegria o Santo Evangelho de Deus, hoje narrado por Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Este breve trecho do Santo Evangelho precisa ser explicado, porque ele traz uma realidade muito antiga e algo totalmente novo para nós. Vamos lá, começamos pelo Antigo. O Antigo é o seguinte: lá no Antigo Testamento, os profetas dizem que Israel, o povo de Israel, é a esposa e Javé é o esposo. Essa imagem, ela aparece várias vezes ao longo do Antigo Testamento e mostra essa dimensão do amor que existe, do vínculo que existe entre Israel e Javé. Quando Jesus é perguntado sobre o jejum, ele mostra a sua prerrogativa divina, ele que é Deus, e ele diz: eu sou o esposo. Israel é a esposa, eu sou o esposo que veio. Portanto, é um momento de festa, é um momento de alegria, não é um momento de preparação, de expectativa. Esse era o motivo do jejum. O jejum era para acolher o esposo quando ele viesse, para que estivéssemos preparados, diziam os antigos. Pois bem, Jesus veio, ele é o esposo. Isso daqui é muito bonito. Essa passagem também encontra um grande vínculo, aquilo que nós ouvimos hoje, com o casamento em Caná da Galileia, em que Jesus é o esposo, o noivo, que traz a alegria, o vinho, simbolizando toda a alegria. Pois bem, isso é uma leitura que a gente faz para aquele momento em que Jesus apresentou essa resposta aos que questionaram sobre o jejum. Mas essa questão, esse texto, também fala para nós hoje, porque Jesus, e agora vamos trazer então para os nossos dias, não somente para os tempos antigos, Jesus, ele é aquele que é a eterna novidade de Deus. Ele é o noivo esperado que veio, que trouxe a alegria do Evangelho e espalhou no mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser misturado com qualquer coisa. É por isso que no final do texto de hoje nós ouvimos aquela explicação assim: ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha.
porque é evidente, o remendo vai rasgar mais ainda o pano. Provavelmente entre aqueles que escutavam Jesus, havia pessoas pobres que tinham esse costume. Hoje, praticamente já não existe mais esse costume, a não ser entre as pessoas muito pobres. Ou então, pessoas que trabalhavam com a produção de vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. Se a gente tem um recipiente ressecado e coloca um vinho novo, ele vai fermentando, é evidente que estoura. Da mesma forma, a novidade que é Jesus Cristo, com a novidade do Evangelho, porque a boa nova, Evangelho significa isso, a novidade não se encaixa com estilos antigos nossos de viver. Não dá para a gente enfiar ali o Evangelho e tentar acomodá-lo. O Evangelho estoura com tudo isso, porque ele exige de nós uma mudança de vida, um querer bem a todos, o entender Deus como Pai e todos os seres humanos como irmãos. Essa é a realidade que Jesus Cristo veio trazer para nós. E tudo isso é explicado nesse breve texto sobre o jejum. Que Ele esteja conosco, abençoe o nosso dia, os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.